Ô Paulo César Capejani, meu velho companheiro do super técnico da Band. Fala aí, gaúcho de Erechim. Tudo bem, Nilson? Satisfação toda especial falar contigo. Olha. E você continua cada vez melhor, né? Cada vez mais propaganda, cima de propagandas. Pô, você é um homem, deve ser um homem muito bem dotado financeiramente, né, tio? É um homem que comanda o esporte, comanda o futebol brasileiro, hein? Continua, parabéns. Cara. Começou no Super Técnico, não é? A coisa realmente melhorou, mas hoje a gente tá ganhando só pra pagar as contas, viu, Capejani? Você continua falando, continua sendo um grande comandante do futebol brasileiro. Ô Capejani, você falou conosco aqui há mais ou menos uns 5 meses e eu estranhei por que o Salvador Eterno do Curitiba estava desempregado. Porque tem muito técnico bom por aí, mas tem muito técnico ruim também por aí. E você não podia ficar fora. De repente, o Bahia levou o senhor. E você salvou o Bahia. E eu acredito que tenha chegado fácil lá na Bahia. Nossa audiência lá é muito boa, do terceiro tempo da Band. E eu falei, Paulo César Capejani salvou o Bahia. Falei muitas vezes isso, viu? Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, de fato, estou terminando, eu tenho um contrato até o dia 31 lá com o Bahia. Não sei se eu vou permanecer por vontade própria, tem algumas outras coisas em vistas. Eu não sei, eu não gosto de trabalhar muito extensamente, o máximo 1 ano e olhe lá, talvez eu dê um pouquinho de tempo, volte aí pelo meio do ano. É bastante desgastante a nossa profissão. Você mesmo disse que temos muitos treinadores, né? E bastante cargos à disposição, é uma questão de escolha muitas vezes, e a gente sempre está à disposição aí, eu particularmente, modestamente, eu trabalho realmente onde eu vejo alguma possibilidade de ter uma resposta, principalmente dos jogadores, aquilo que eu vou ter à disposição, independente de quem são os adversários. Agora, o Carpegiani, vem cá. Você está na área há muitos e muitos anos, disputou como volante a Copa de 74 na Alemanha Ocidental, você jogou demais no Flamengo, você jogou demais no time do Inter, você já sentiu como adversário também a força da torcida do Grêmio, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, sentiu a força da torcida do Corinthians, né, como tua adversária, e também a força da torcida maravilhosa do Flamengo e tal. Mas essa torcida do Bahia tem algo mais, hein? É uma torcida especial. Eu já trabalhei em Corinthians, em Flamengo, na própria de São Paulo, Palmeiras. Nas principais torcidas eu realmente tive o privilégio de trabalhar. Mas em termos de paixão, a torcida do Bahia é realmente simplesmente fantástica. Nós iniciamos uma campanha, conseguimos os resultados contra adversários muito difíceis, e eu talvez tivesse visto os adversários, e vi, na verdade eu vi, mas eu não temi, porque nós iniciamos com Palmeiras, depois enfrentamos Corinthians, Palmeiras aí, empatamos 2-2, Corinthians ganhamos 2-0, perdemos para o Flamengo, ganhamos o Clássico, empatamos com o Fluminense, ganhamos o Santos 3-1 em casa, enfim, tivemos uma série de resultados e aí a torcida acostumou mal, pô. Ela realmente teve um enorme interesse em buscar uma pré-Libertadores e havia essa possibilidade, mas infelizmente no momento que nós deveríamos confirmar toda essa nossa campanha, nós em casa acabamos perdendo para excelente Chapecoense, uma equipe muito fechada, e que nós tivemos a oportunidade de sairmos perdendo, reverter um resultado, mas acabamos perdendo o jogo. E aí nós realmente não tivemos oportunidade, porque fomos jogar já com São Paulo, já totalmente, já sem possibilidade nenhuma de conseguir. Mas havia essa ambição, esse querer em disputar uma pré-Libertadores devido à campanha da própria equipe. Mas é uma torcida muito apaixonada e eternamente com muita fé na sua equipe, extremamente fiel ao Bahia. O gaúcho Tchê, lá de Erechim, entendeu? Eu falo pro Neto que ele é de Erechim, ele fica xingando o tonto. Ele pensa que Erechim tem fama de Pelotas, que nem Pelotas, ninguém merece esse tipo de fama, Campinas, é tudo bobagem, entendeu? Mas ele é tonto, ele pensa que Erechim é Pelotas. Eu vejo suas meias com o Neto.
Eu vejo os pegas que tu tem com ele, a sacanagem que tu faz com ele. Não, e ontem ele foi jogar, tem 70 anos, foi jogar em São José do Rio Pardo, quebrou o braço. Ah, é? É, teve um jogo lá, jogo festa, beneficente, ele faz muito isso, viu? O Neto é louco, mas tem um coração muito bom. E ele faz muito. Neto foi meu jogador. Ah, ele foi teu jogador? Quando? Como é que foi? Ele foi no jogador Bangu. No Bangu. No Bangu. No Castor de Andrade. Pô, eu esqueci que você treinou o Bangu, pô. Ele falou que o homem lá pagava tudo em dinheiro. É, o Neto foi um contrato, foi a peso de ouro lá, pô. A peso de ouro. Até no futebol que ele jogava na época, né? Ele bate a falta demais, né? É fantástico. Como jogador, ele é muito excepcional jogador. Agora, o Carpegiani é o seguinte, eu tenho um lema, né, faz meio século de carreira, eu faço agora em 2018 50 anos de microfone, desde a Radinha, Muzambinho, Continental, fui lá para Curitiba, rapaz, trabalhei um ano lá, quase um ano na Rádio Colombo, de 72 para cá, eu estou aqui em 2 emissoras de rádio, um monte de rádio agora, no televisão, um monte de internet e tal. Mas eu tenho um lema que é o seguinte, contou pra mim, eu conto mesmo. Tem um rapaz de São Paulo, que eu gosto muito, é muito amigo dos meus filhos, radicado no Rio de Janeiro, torcedor do Flamengo, chamado Rica Perrone, @Rica Perrone. Ele garante peremptoriamente que Renato Gaúcho é o novo técnico do Flamengo, ao lado do amigo gaúcho Paulo César Carpegiani, que é a dupla que vai comandar o Flamengo no ano que vem, o Rueda vai embora. Isso ele está falando antes dessa decisão aí que o Flamengo perdeu, que Renato Gaúcho e você voltam à Gávea. Com a palavra do senhor, Rica Perrone garante que vocês acertaram. É por isso que tu é o fantástico, cara, o grande do futebol brasileiro. Eu não gostaria de entrar nesses detalhes, porque eu realmente não sei. Te pediria até desculpa, e mesmo que eu soubesse também, eu não entraria em detalhes. Eu não sei desse tipo de informação, e eu tenho amigos no Flamengo, mas isso não significa a minha ida. Saiu uma notícia aí esses dias, eu vi, e não tem nada de objetivo. Algum tempo atrás, alguma conversa, mas não tem nada de objetividade com relação à minha ida à Gávea. Muito bem, mas fica colocado isso que o Rica Perrone, a vida dele, a minha encheu o saco do Corinthians aqui em São Paulo, e lá ele é torcer pro Flamengo, ele é doente por causa do Flamengo, e ele sabe das coisas dos bastidores lá. Agora outra coisa, você que é gaúcho como o Renato, você que é gaúcho como o Grêmio, como é que o Grêmio ficou com as pernas tão bamba ontem, o Carpegiani? O que é aquilo? Você que está no meio, você lamenta o ocorrido ontem, porque isso reflete em todos nós, né? Nós treinadores, é por isso que nós temos um mercado muito escasso no futebol mundial, Arábia, aquele mundo árabe, e ficamos por aí, porque é um jogo que passou para o mundo todo. Então, o que nós vimos ontem, realmente, a própria torcida do Grêmio, ela está perplexa, e se você perguntar o que ocorreu, a grande maioria, ou quase sua totalidade, não sabe. Ficou satisfeita com 1-0. Porque houve uma supremacia tão grande do Real perante o Grêmio, e que no futebol, aquilo que ocorreu ontem, dificilmente você aceita. Porque repercute em todos nós profissionais, na medida que esse jogo passa no mundo todo, em todas as partes. E, consequentemente, é o jogador, o brasileiro, é o pessoal que trabalha, os treinadores, né? Nós passamos a perder uma parte na medida que aquilo que ocorreu ontem, realmente nós lamentamos. Mas ontem foi uma supremacia, uma qualidade técnica muito acentuada, tá? Mas não foi o fator preponderante. Na medida que você diz, né, e as declarações estão aí estampadas nos jornais, que a bola não pune daquela forma. Isso foi o próprio Muricy que falou. A bola pune, o ditado dele, né, o significado disso, a bola pune quando você perde muitos gols e toma um gol e acaba perdendo o jogo. A bola não pune quando você abre a barreira, tá? Ou você explica que o simples fato de você abrir uma barreira é o fato que se perdeu a partida. Não foi. Isso é um fato secundário do jogo.
O que se viu realmente, e até pelas próprias substituições que foram feitas, uma dificuldade muito grande. Trocou centroavantes por centroavantes, tirou o meio campo por um atacante, e o problema era exatamente no setor que teve grande dificuldade com o setor de meio campo. O Real Madrid, nós vemos todos os dias na televisão, estamos encantados com o futebol, desde a entrada do Zidane, foi buscar Casemiro lá em Lisboa, Portugal, e o embrião desse time é o Casemiro. E a partir dali ele montou seu esquema, a sua dinâmica, a sua estratégia, a sua maneira de jogar. Todos nós vemos e atuamos dessa forma, e quando você enfrenta uma equipe dessa, são raras equipes que conseguem impor o seu futebol, e o Grêmio ontem sucumbiu de uma maneira muito, muito grande. Porque o Real Madrid ele não joga com 2 no meio campo, ele joga com 6. Ele tem os 2 zagueiros, os carrileiros, como se chama na Espanha, que são seus 2 laterais, uma outra linha de 3 fazendo o Casemiro, mais uma outra linha de 3, que são o alemão, tem o menino número 10 também, Modric, e o Isco formam outra linha. Então são 6 no meio campo, e os 2 atacantes. E a partir do meio campo, que só teve 2 do Grêmio, você não lembra no jogo, você vendo a televisão, você abriu uma mão, você quantas vezes em que Joilson e outro meio campo do Grêmio foi citados que estavam com a posse de bola. Então isso que ocorreu no jogo de ontem foi muito lamentável. Eu acho o torcedor ele não sabe o que ocorreu. Perdemos de 1-0, por exemplo, grande equipe do Real Madrid, mas não sabe como ocorreu, o porquê que perdeu. Então, quando você não sabe o porquê das coisas, aí as coisas estão mal encaminhadas. Esse é o meu entender, a minha maneira de ver no jogo de ontem. Gostaria muito que o Grêmio, mesmo eu sendo criado no Internacional, tivesse a oportunidade de fazer um grande jogo em igualdade de condições, no mínimo. Não tão em igualdade de condições, mas uma equipe que tivesse alguma opção de buscar um resultado. E isso não ocorreu durante os 93, 94 minutos. Olha, e o paradoxal é que o Cristiano Ronaldo bateu aquela falta mal. Ele bateu a falta na barreira. Não dá para atravessar corpo. Então, jogador que tem medo de bolada no saco, que vire de bunda, mas não abra a barreira, pô. O Milton, ele é um péssimo batedor. Aliás, as 2 piores figuras ontem foram os 2 principais jogadores das 2 equipes. Foi o Luan, que é uma figura, foi muito apagada, apática, e depois foi o Cristiano Ronaldo, que também não apareceu no jogo. Aquele tipo de falta ali, ele bate todo dia. Ele não sabe bater falta. Ele não sabe, pergunta ao Neto. Pelo menos no meu entendimento, ele não bate falta. Ele tem N qualidades a mais. Não jogou nada ontem. Não jogou nada. Aquela falta ali, que abriu a barreira, aquilo ali era para bater na barriga do cara. E ao bater na barriga do cara, o cara ia sair correndo para dar nele. Porque daquele jeito não pode se bater uma falta. E ele é sempre assim, ele dificilmente faz gols de falta. Ele bate muito forte, tem muitas outras qualidades, mas aquela falta ali que acabou fazendo a diferença do jogo, até merecidamente, porque o futebol ele vive de resultados e que tem que se ganhar, na minha maneira de pensar e de ver o futebol, o melhor tem que ganhar sempre. Não pode dar zebra. E onde foi a confirmação disso tudo que se viu dentro do campo, daquela forma, daquela maneira que o Grêmio perdeu o jogo, bastante inexplicável, né? E que para o torcedor que vê só na televisão o que ocorreu, perdeu de 1-0, agora nós vamos fazer o gol, agora nós vamos buscar, e não analisa o que foi a partida de futebol, então as coisas não estão bem encaminhadas para o futebol brasileiro, não. É claro que o Arthur fez falta, mas seria mais um jogador. Aliás, aquele Ramiro, eu soube ontem que veio do Juventude de Caxias do Sul, até o nome dele ajuda, né? Porque eu lembro de Ramiro Valente. Sabe, o nome Ramiro é um nome muito forte, masculino, duro. E ele chamava-se Ramiro Valente. Tá velhinho lá no Rio de Janeiro, back central do Santos, que foi jogar no Atlético de Madrid. Esse Ramiro Gaúcho, teu conterrâneo, é muito bom. Ele não tava nem aí, ele tava jogando bola, entendeu? Agora os outros
ser 3 pontinhos ando no campo. A vergonha o que aconteceu. O Luan ontem perdeu a vaguinha dele dos 23 do Tite. Como o Diego dos Santos, ex-Santos do Flamengo, perdeu na quarta-feira também, lá no Maracanã contra o Independiente. Mas o Grohe e o Jeromel, esses dois aí são bons, hein? Até pra seleção, meu caro Capejano? O que nós vimos ontem realmente, se o Renato ele postura e quer uma estátua, não pode ser esquecido uma estátua para os 2 jogadores de meio campo do Grêmio, que simplesmente não viram a bola, mas o que se desgastaram correndo atrás dos caras, 6 contra 2 ali naquele meio. O Arthur, com toda a convicção, te digo, um ótimo jogador, um excepcional jogador de futebol, mas ele, acho que ele não ia resolver esse problema, porque o problema o Arthur gosta muito da bola, ele toca, recebe, etc, ia dar uma dinâmica, só que não teve a bola, o Grêmio não teve a bola, e na recuperação o Arthur não é tão dotado como os caras que estavam antes para a recuperação dessa bola para se jogar. Então eu acho que o Arthur não ia resolver esse problema, aliás, na minha impressão, ia ficar pior ainda. Mas eu acho que o grande mérito é da equipe do Real, indiscutivelmente, foi muito melhor, não se pode comparar jogador por jogador, você se tomei bem aí, eu acho que o Jeromel, no meu entender, ele tem vaga na seleção brasileira, pelo que apresentou, e alguns outros jogadores realmente perderam muito posição com relação ao ranking, com relação à seleção brasileira, com relação a busca de times europeus, né? Porque antes era o grande momento. E o Grêmio realmente teve muita dificuldade mais pela qualidade técnica da equipe do Real, pela sua condição de ter cada jogador executando a sua função, uma qualidade excepcional, mas acima de tudo, não é que o Grêmio jogou mal, é que o Real foi uma equipe muito segura e tomou conta do jogo. Jogou o seu futebol que ele está acostumado a jogar contra a grande maioria das outras equipes. Então, não é por falta de conhecimento, não. A dinâmica de jogo do Real, que foi fundamental. Eu acho que o grande astro desse time é Zidane, porque quem dá uma dinâmica, quem dá a movimentação toda, quem cria a movimentação é o treinador. E aí é que está a diferença de qualquer profissional, desde o pipoqueiro, que pode ser treinador, de você, que pode ser treinador, pode até escalar correto, mas a dinâmica de jogo é o treinador que dá. E o Zidane, realmente, eu tiro o chapéu, porque é um excepcional profissional, gabaritado, criou esse Real, do embrião, que chama-se Casemiro, ele modificou taticamente, totalmente diferente do que era o Real, e formou uma equipe multicampeã, uma equipe que é muito difícil jogar contra. Apesar de todo o conhecimento que os adversários têm, não conseguem se contrapor um futebol que, felizmente, é bom para o futebol, que tenha equipes desse nível, desse porte, para você poder presenciar todos os dias na televisão. Ô Paulo César Capejano, agora eu vou puxar, você é de Erechim, eu vou puxar para Muzambinho. O que você achou do meu muzambiense Thiago Martins, teu back lá no Bahia, que o Palmeiras emprestou? Muito bom jogador, ele acabou sendo titular da minha equipe, um jogador importantíssimo, um jogador que eu gosto de jogadores que saibam atuar, que saibam jogar também. Além de ser um excelente zagueiro, muito difícil de ser driblado, por cima é muito bom jogador e sabe jogar com a bola no pé. Ele tem essa entrega, tem esse querer, esse algo mais que você tem que ter no futebol de hoje. O futebol de hoje ele está muito mais competitivo, ele está muito mais força, e tudo isso aliado à capacidade técnica, a parte individual, é fundamental que o jogador tenha. E esse menino o Thiago tem todas as condições até mesmo de permanecer no Palmeiras, porque tem bola para isso. E muito berço, viu, o Capejano? É da minha terra, cidade pequenininha, e a avó dele, a Conceição Rimoli, contemporânea da minha tia, ela era a maior professora, mais importante do sul de Minas, porque ela que coordenava todo o ensino mineiro no sul de Minas Gerais, Dona Conceição Rimoli.
E ele é um cara, é filho do Denão, irmão e sobrinho do Dogrão. Os apelidos que temos lá na nossa cidade. E eu estou fazendo uma força danada para ter um cara de Muzambinho, um grande time. Ele estava aqui no Palmeiras, foi pro Bahia, você recuperou, rapaz. Ele vinha de uma contusão muito grave. E ele talvez volte pro Palmeiras. E agora no Guarani temos um lateral esquerdo chamado Gustavo Salomão, que é da roça lá de Muzambinho. Eu nunca vi jogar, mas tenho certeza que é melhor do que o Newton Santos. Se é de Muzambinho, é melhor do que o Newton Santos. Ô Carpegiani, um abraço para você e parabéns. Você é uma reserva moral do futebol brasileiro com tanta hipocrisia. Você é um homem sério. Muito obrigado, Milton. Uma satisfação tão especial falar com você. Te acompanho muito, te vejo todos os dias. Continua aquele cara, o grande comandante do futebol brasileiro, formador de opinião, é o principal, na minha opinião. Modestamente, você sabe, sou muito franco. E toda essa tua humildade nessa gozação, nessa condição que você tem de alimentar o esporte, de conversar, tá? Você é um cara muito importante no nosso meio. É fundamental. Um grande abraço, a tua grande audiência, uma saudação toda especial. Muito obrigado. Tá aí o Lorde Paulo César Carpegiani, que disputou a Copa de 74 como volante. O Clodoaldo machucou, ele tinha que jogar lá com 8, com 10, né? Mas foi para número 5, o nosso Paulo César Carpegiani.